Boa noite, torcida tricolor de todo o Brasil. Tem novidade no caso de John Kennedy, tem novidade no caso de John Arias e a gente vai trazer as informações para vocês. Eu sou o Ney do canal Fluminense. Hoje é segunda-feira, o time começou a treinar no CT Carlos Castilho e a gente vai trazer as novidades para vocês. Vamos começar falando, galera, do John Kennedy. John Kennedy se despediu do Pachuca, do México. O clube, inclusive, agradeceu o jogador nas redes sociais, desejou sorte ao jogador e John Kennedy está viaja para o Rio, vai acertar a sua volta ao Fluminense e aí vai ter que esperar o documento de transferência chegar para ele ser inscrito no BID, aparecer no BID e já ter condições para o Fla-Flu do próximo domingo. John Kennedy estava treinando, está bem fisicamente, então não vai ser problema, vai chegar, vai treinar com os companheiros, já pode ser relacionado para o jogo de domingo contra o Flamengo. Ele que é um exímio goleador contra o Flamengo, né? Então é o famoso caçador de urubu. Então tomara que ele jogue contra o Flamengo no domingo e quem sabe aí já deixa uns golzinhos aí na sua reestreia, né? Eu desejo que esse rapaz, o John Kennedy, venha com vontade de se firmar realmente como ídolo do Fluminense. Talento ele tem de sobra, ele tem que botar só a cabecinha no lugar, né? Porque talento ele tem e de sobra. Tem tudo para ser um grande centroavante, um dos melhores da história do Fluminense, se ele colocar a cabeça no lugar e treinar com afinco, né? Gente, a FIFA divulgou a seleção da Copa de Clubes e adivinhem vocês, tem dois jogadores do Fluminense, Thiago Silva na zaga e o John Arias no ataque, tá? Esse mesmo, John Arias, esse mesmo que o Fluminense quer se livrar por 20 míseros milhões de euros, tá? Vamos falar agora do Arias? Vamos lá. Já começamos, então vamos engrenar agora, né? Quanto à possível saída do Arias, o que a gente tem para dizer para vocês? O jornalista Fabrício Romano, um dos mais conceituados youtubers, né? Tem milhões de seguidores. Ele deu uma matéria de manhã, ele mandou divulgou de manhã uma matéria dizendo que o Arias já estava acertado com o Wolverhampton, né? Que só falta o documento chegar, o Fluminense assinar, inclusive o jogador já estava tratando da viagem, da mudança, enfim. Bom, uma coisa a gente tem que falar aqui, tá? O Arias já se posicionou, inclusive, junto ao Fluminense, que quer ir para o Wolverhampton da Inglaterra. O Fluminense aguarda a proposta formal, que ainda não chegou do time inglês, para decidir se vai acertar, se vai pedir mais ou se vai brecar a venda, tá? Gente, eu duvido muito que esse presidente tenha peito para brecar a venda, tá? Eu, sinceramente, não acredito muito não. Só se a torcida realmente manifestar o desejo que o Arias continue, botar pressão, aí pode até ser que ele pressionado ele faça a vontade da torcida, porque isso é um absurdo que ele está fazendo. Se esse cara fizer esse tipo de venda, ele vai entrar para a história como um dos mais mulambos presidentes que passaram no Fluminense. Não adiantou nada o time ganhar a Libertadores no mandato dele e ele vendeu um monte de craques nossos, um dos maiores ídolos que é o John Arias, que está na seleção da Copa do Mundo, como um dos melhores do mundo, e o cara vai vender o Arias por 20 bananadas. Tá? Isso é um absurdo. No mínimo, no barato, o Arias tinha que ser vendido por 40 a 50 milhões de euros. No barato, tá? E outra coisa, o Fluminense até hoje não fez proposta nenhuma para comprar os outros 50% do Patriota. Até nisso o Fluminense foi burro, porque se tivesse comprado, o dinheiro todo agora seria do Fluminense. Mas não, deixaram passar e o Arias cada vez jogando melhor e se valorizando e deixaram chegar nesse patamar, né? Então é isso, galera, o que eu tinha para falar é isso. O jogador tem contrato até 2028 e ganha um alto salário no Fluminense, ganha em torno de 1,5 milhão por mês, tá? O jogador merece ter seus sonhos realizados, sim, mas o Fluminense também merece receber um valor justo pelo jogador. O Fluminense não tem obrigação para fazer a vontade do Arias de vender por merreca.
Um jogador que foi um dos melhores da Copa, que vai ser indicado talvez para a bola de ouro, e o Fluminense vai dar o cara de graça. Isso não existe, gente. O Fluminense tem que saber vender seus jogadores, tá? Se não é o valor que a gente espera, não vende. Se o Arias vai ficar bicudo, problema dele. Problema dele. A gente não tem nada a ver com isso. Não é porque o Arias quer ser vendido para a Inglaterra que o Fluminense tem que rasgar o contrato que ele fez com o Arias, né? Fez um contrato com o Arias, que o Arias amava o Fluminense, que o Arias ia encerrar a carreira no Fluminense. Fez aquela palhaçada toda, aquele teatro todo, aquele circo todo, para depois da Copa querer vender o cara por qualquer bagatela. Porque o cara e o seu procurador estão fazendo pressão. Claro que o procurador está fazendo pressão. Ele quer ganhar do Fluminense 10 milhões de euros, 10 milhões de reais. Quem não quer? Quem não quer ganhar, né? Agora burro vai ser o presidente se fizer a vontade do Arias e vender por esse valor. Que aí ele vai ficar marcado na história do Fluminense. E eu, sinceramente, eu duvido que esse pupilo dele aí, Montenegro, sei o que lá, Montenegro, que eu não quero nem saber o nome dele, que eu já estou de saco cheio, seja eleito no final do ano. Só se o torcedor for burro. Porque eu não elejo um cara desse. Eu não elejo um cara indicado pelo Mário Bittencourt, depois dele fazer essas cagadas todas que ele está fazendo. Tá? No mínimo ele está procurando algum jogador para contratar e para tentar calar a boca da torcida, entendeu? Que a torcida é boba também. Aí ele vem com um jogador merda aí, um jogador de fim de carreira. Aí a torcida, ele contratou fulano, ele perdeu o Arias, mas ele contratou fulano, entendeu? Ele é assim, ele é desse nível. Tá? Por isso ele não deve estar divulgando nada, está na calada. Por isso que eles estão na calada, no silêncio da noite. Estão fazendo a venda no silêncio, na calada da noite do Arias. Tá? Porque, inclusive, estão falando que o Arias já está até vendo viagem, mudança e tudo mais. Tá? Então é isso, galera. O que eu tinha para falar do Arias era isso. Tá? Tá nas mãos do presidente Mário Bittencourt a venda de um dos maiores craques que passaram na história do Fluminense. Tá? Aí vai caber a torcida achar legal ou não. Porque tem gente que acha que o Mário tá certo, tem que vender mesmo, porque o Arias quer. Ora bolas. Essa merda aqui é casa de caridade. Aqui é lâmpada do Aladim, que o Arias esfrega a lâmpada e a gente vai fazer as vontades dele. Que merda é essa? Primeiro lugar o Fluminense, depois o jogador. Ora bolas. Quer ir para a Inglaterra? Beleza. Manda o clube que está interessado nele chegar e pagar a multa e levar. Ou então aumentar essa oferta aí, pagar 40, 50 milhões. Aí dá para conversar. Agora, por essa merreca, eu acho que não tem negócio. Eu como presidente não teria negócio. Eu ia falar, não tem negócio. Eu e outros presidentes que passaram por outros clubes também fariam a mesma coisa. Márcio Braga, Eurico Miranda. Duvido que fizesse negócio com esse valor. Vai ver se o John Textor vai vender algum jogador dele por essa merreca. Um jogador que é indicado para a seleção do mundo, vender por 20 milhões de euros. Porra, pelo amor de Deus, cara. Esse Mário Bittencourt não é para ser eleito nem síndico do prédio dele. De tão burro que ele é. Tá? Serna é outro, tá? Que a todo momento quer sair do Fluminense. Tá virando bagunça essa merda. Tá virando casa da mãe Joana. O cara não é titular, não sou titular, quero sair. Não tem que sair nada, meu camarada. Tem contrato assinado. Quer sair? Paga a multa. Não tem dinheiro para pagar a multa, tu vai jogar. E acabou. E se jogar mal, eu te jogo nos leões. Eu falo pra torcida que você tá fazendo corpo mole. É assim que tem que fazer. É assim que tem que fazer. Agora quer ficar dando mole para jogador, aí dá mole para um, o outro quer também, o outro quer. Aí, eu não joguei hoje, eu quero sair. Não é assim não, cara. Isso aí não é casa da mãe Joana, não. Isso aqui é Fluminense. É um time de respeito, é um clube de massa. É um clube que ficou em 4º lugar no Mundial de Clubes da FIFA. Tem que ter respeito. Mas só que, como é que o clube vai ter respeito se o presidente não se dá o respeito? Não tem como. Não tem como. Se o cara faz amizade com o jogador, fica frequentando a casa do jogador, o jogador frequenta a casa dele, dá tapinha nas costas, quer tomar cerveja junto com o jogador, perde a moral. Na hora que tiver que falar grosso com o jogador, não vai falar, que é amiguinho particular. Não tem amizade não, cara. Isso aqui é Fluminense. Ele não tem direito a ter amizade com o jogador
para prejudicar o Fluminense. Ele quer ter amizade, então ele cubra a oferta, paga do bolso dele para tirar o amiguinho dele daqui, para fazer a vontade do amiguinho dele. A gente não tem obrigação nenhuma, o Fluminense não tem obrigação nenhuma de fazer vontade de jogador. Acabou, fim de papo. Tá? Isso aqui vai virar bagunça, o Fluminense vai acabar virando bagunça, vai virar zona, hein? Vai virar zona, daqui outro jogador, daqui a pouco mais outro e outro vai querer sair também. Tá? Porra, faça-me um favor. Porra, vamos ter um pouco de moral, de dignidade. Porra. Outra coisa, o Fluminense joga nessa quinta, tá, gente? Contra o Cruzeiro, no Maracanã. O time começou hoje os treinos no CT Carlos Castilho, tá? E a gente nem sabe se o Aras vai jogar. Ele deve estar com a cabeça lá na Inglaterra já, vendo casa e tudo lá. Né? Até o momento, essa maravilhosa diretoria tricolor não trouxe ninguém. Não se cogita nome de ninguém para reforçar o time. Esses caras para vender são rápidos. Para contratar é uma negação. É uma negação. Tá? Daqui a pouco a gente está em setembro, dezembro. Aí, eu vou contratar no ano que vem. Ia contratar depois da Copa. A Copa já acabou, o mercado abriu. E aí está nessa novela John Ares. Ele está pensando que trazer o John Kennedy à contratação. É isso que ele está pensando, porque o John Kennedy é uma incógnita. Tá? É uma bomba que pode explodir a qualquer momento. Ela agora está desligada, mas ela pode reacender e explodir a qualquer momento. Então a gente não pode contar só com o John Kennedy. A gente tem que trazer um centroavante, um meio atacante, um zagueiro. Tá? Ou será que a gente vai ficar assistindo os nossos concorrentes levarem Nino, levarem os nossos jogadores que eram cria nossa, para jogar contra a gente? Pelo amor de Deus, vamos ter um pouquinho vamos ser um pouquinho mais inteligentes. Pegou milhões da porcaria da Copa. Porra, será que não consegue empregar alguns milhões em alguns reforços? Porra, vai ser incompetente no raio que o parta, não é brincadeira não, tá? Gente, por hoje é só. Para mim não falar mais besteira, mais merda, que eu tô com vontade de falar muita coisa e eu não posso acusar sem provas. Então, para mim não falar mais besteira, eu prefiro terminar o vídeo por aqui. Peço a vocês que se inscrevam no canal, que deixem um like, tá? E compartilhem com o máximo de tricolores que puderem, tá? E é muito estranho, né? O Fluminense só faz negócio com o Wolverhampton e com o Watford. São os dois clubes que o Fluminense faz negócio. É o Wolverhampton e o Watford, né? É Matheus Martins, foi vendido para o Watford, ou então times do Grupo City. Só. Não tem mais ninguém interessado nos nossos jogadores. Só o Wolver e o Watford e o Manchester City. Só. Mais ninguém. Só esses três clubes. Que coincidência, né, galera? Que coisa horrível, né? Por hoje é só. Peço a galera que se inscreva, que deixe o like. Amanhã a gente está aqui de novo falando de Fluminense. Um abraço, galera. Fiquem com Deus.